E uma das coisas que nós percebemos na vida de Daniel, assim como eu cito muitas das vezes a vida de Jesus, era que Daniel tinha costume de orar. E ele fala que ele entendeu pelos livros. É como nós olharmos hoje e entendermos pela Escritura, pela Palavra de Deus. Agora Daniel entendeu o que? Pelos livros. Que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eles iam ficar 70 anos cativos lá na Babilônia. Até no livro de Neemias e no livro de Esdras, nós vemos depois quando existe esse retorno para a reconstrução dos muros, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, mas ao mesmo tempo um avivamento espiritual que Deus ia produzir no contexto da nação de Israel. Então, nesse contexto em que Daniel entende que eles haveriam de ficar 70 anos cativos na Babilônia, diz no versículo 3: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, ele se volta ao Senhor com uma atitude de humildade, num contexto onde ele se humilha diante do Senhor, e ele com profundidade e intensidade de coração e de alma, ele busca ao Senhor. Versículo 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível. E é interessante você perceber as expressões que Daniel usa a respeito de Deus. Versículo 4 ele fala: Deus grande e temível. Versículo 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Versículo 12: ele confirmou a sua palavra. Versículo 13: nós temos implorado o favor do Senhor nosso Deus. É interessante o versículo, ele perceber o quanto ele conhece a Deus. Versículo 15: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo do Egito por mão poderosa. Lembrando da história, quando Deus, através da liderança de Moisés, pelo seu poder, Deus tira o povo do cativeiro do Egito, e ele fala pela mão poderosa. Mais adiante, versículo 16: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Versículo 17: agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ele reconhece que Deus é um Deus grande e temível. Ele reconhece que Deus é um Deus de justiça. Ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de perdão. Ele reconhece que Deus confirma e fiel a sua palavra. Ele reconhece que Deus é um Deus de favor, que Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que perdoa. E esse Deus que Daniel fala assim: voltei o rosto ao Senhor, orei ao Senhor. A quem você tem voltado o seu rosto? A quem você tem orado? Pensa um pouco disso. Nós estamos em época véspera de eleições, e com certeza eleições está trazendo um estresse para todo mundo. Eu tenho com certeza que domingo pela manhã teremos celebração às 10 horas aqui, 18 horas aqui vai estar um deserto na celebração coletiva. Vai acontecer a celebração, mas muita gente vai ficar em casa esperando terminar a eleição às 17 horas e acompanhar o resultado dos eleitorais, as urnas, e vai a cada meia hora, a cada 15 minutos, cada 40 minutos ver quem está ganhando, quem não está ganhando.
Além disso, todo mundo sabe, existe até uma certa incerteza, o que vai acontecer depois das eleições, ganhe quem ganhar. Nós oramos por pessoas enfermas, temos muitas outras preocupações, estamos no processo de sucessão pastoral na vida da igreja, e tantas outras coisas, decisões muitas das vezes pessoais na sua própria vida, familiar, pessoal, etc. E aí surge uma pergunta: você tem voltado o seu rosto ao Senhor? Você tem orado ao Senhor? E se você tem voltado o seu rosto ao Senhor e orado ao Senhor, você, como Daniel, conhece a Deus? Sabe que Ele é grande e temível? Sabe que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de mão poderosa, é um Deus de favor? Você reconhece isso? Agora, Daniel, quando ele olha para Deus, é interessante, acontece a mesma coisa que Isaías, quando Isaías fala assim: eu entrei no templo, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Mas quando você vê o Senhor, você acaba tendo um retrato de você mesmo também, porque aí Isaías fala assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. É interessante que a Bíblia fala que os nossos lábios revelam o nosso coração. Então, como se Isaías dizia: eu sou um homem de lábios impuros e de um coração impuro, e habito no meio de um povo impuro. Agora, Daniel, quando ele olha para Deus, ele começa a olhar para ele mesmo e para o povo. E olha o que Daniel fala. Ele fala assim, versículo 5: temos pecado e cometido iniquidade. Ele continua, versículo 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas o nosso o corar de vergonha. Versículo 9: pois nos temos nos rebelado contra ele. Versículo 10: não obedecemos ao voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Versículo 11: sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Versículo 15, ele fala assim, como se vê hoje no final do versículo 15: temos pecado e procedido perversamente. Versículo 16, ele fala: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu favor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então Daniel reconhece a pecaminosidade do povo, e ele se identifica com o povo, e ele se inclui no pecado da nação. E é isso que acontece. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos o nosso coração, mais nós conhecemos o pecado do povo, e nós conhecemos o nosso pecado juntamente com o povo. Agora é interessante que quando Daniel está orando, ele não está orando confiado na sua justiça, ele está orando confiado na misericórdia de Deus, Deus que é rico em perdoar, Deus que é um Deus de misericórdia. Nós vamos ver domingo em Judas que o cristão maduro, ele é alguém de compaixão, e vamos ver que ele tem compaixão para com aqueles que estão em dúvida, ele tem compaixão para com aqueles que estão caindo no engano do falso ensino, e ele tem compaixão com aqueles que já caíram no engano do falso ensino. Por causa de quê? Por causa de que o homem e a mulher, segundo o coração de Deus, tem a marca da misericórdia, e a misericórdia é a compaixão. E Daniel sabe que ele está diante de um Deus que é um Deus de misericórdia. E nós vamos inclusive ouvir domingo que quando Moisés chega para Deus e fala: Senhor, mostra na tua glória,
Deus não falou para Moisés do seu exército, não falou para Moisés da sua riqueza, não falou para Moisés da sua beleza, nada. Deus falou para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então Deus começa a falar do seu caráter, um caráter de misericórdia, um caráter de compaixão, um caráter de bondade. E quando Daniel, que está diante desse Deus, reconhece a grandeza dele, mas ao mesmo tempo reconhece a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, e Daniel confessa o pecado, eu quero terminar. O que acontece? Versículo 20: falava eu ainda, Daniel 9, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelos montes santos do meu Deus. Falava, eu digo, falava na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A Bíblia fala que Deus habita no alto e sublime trono, mas Deus também habita com abatido e contrito de coração. No Salmo 51, Davi fala: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, um coração contrito, um espírito abatido. É interessante você ver em Isaías 59, Deus falando assim: os ouvidos de Deus não estão fechados para ouvir, nem as suas mãos encolhidas para agir, mas Deus fala assim: mas os vossos pecados fazem barreira entre mim e vocês, para que eu não vos ouça e eu não estenda a minha mão. Mas ao mesmo tempo, quando temos lá em 1 Pedro 3, versículo 7, a Bíblia faz um alerta aos maridos para tratarem bem as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. Tiago fala no capítulo 4 que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Em outras palavras, pedimos pecaminosamente, com motivações erradas. Em outras palavras, quando nós reconhecemos Deus na sua grandeza, mas ao mesmo tempo reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a santidade de Deus, mas reconhecemos a nossa pecaminosidade, e com humildade entramos na presença de Deus, assim como Daniel, ele falava assim: falava eu ainda, quando o Senhor me ouviu, quando o Senhor me respondeu, quando o Senhor disse: tu és muito amado. Isso nos lembra aquela parábola que Jesus conta de dois homens que entram no templo. O fariseu dizendo: graças te dou, Senhor, que não sou como os demais homens. Aí começa a falar de todas as suas virtudes. Hipócritas. Enquanto tem aquele publicano que está batendo no peito, não tem coragem nem de olhar para cima e simplesmente diz para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala: qual desses foi justificado? Qual desses teve as suas orações ouvidas? Com certeza foi aquele que diante de Deus ele reconhece a sua pequenez, o seu pecado, mas ele sabe que está diante de um Deus misericordioso, um Deus de favor, um Deus justo. Que nós possamos ter essa atitude, não só nessa vigília de oração, mas em toda a nossa caminhada da vida de oração. Não importa qual seja a sua situação, de prosperidade, de adversidade, de lutas, de paz, seja lá que situação for, de tempestade, de calmaria, volte o seu rosto para o Senhor, ore ao Senhor, na plena certeza de quem é Deus, mas ao mesmo tempo com um coração humilde, contrito, sabendo que Deus ouve, e conforme vamos ver na segunda parte, Deus ouve, Deus age, Deus atende por amor ao seu nome e por amor ao seu povo.